Muito bem, meus irmãos, o texto desta manhã, como foi anunciado, é Lucas 24, versos 30 e 31, que nos diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aqui nos fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Nos mostra a história que eles, voltando depois da crucificação de Jesus, a Bíblia nos fala com ênfase que eles estavam tristes e que eles comentavam entre si acerca daquela tristeza. Para eles até uma decepção, uma desilusão. Por que decepção? Porque eles esperavam que era quem remisse Israel, está escrito na Bíblia. Eles esperavam que Jesus fosse a esperança para Israel, mas que ele também havia morrido. E o que lhes restava, meus irmãos? Lhes restava voltar para casa triste. E agora o que fazer? E neste momento, sem esperança, tristes e voltando para casa, Jesus, já ressuscitado, aparece e começa a caminhar com eles e os ouve contando toda aquela história. Vai com eles até em casa, quando eles lhes pede para que ficasse em casa, entrasse com eles. Fica conosco, já é tarde. E Jesus entrou, e quando entrou, foi ali participar da alimentação com eles. E quando Jesus partiu o pão, os olhos dele, diz a Bíblia na nossa leitura do texto, que os olhos deles se abriram e eles conheceram que era Jesus. Meus irmãos, nós observamos nessa mensagem com muita clareza alguns pontos que vamos destacar. Primeiro, esses dois homens, os dois discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram uma experiência com Jesus, mas eles ainda não tinham tido uma experiência com a profecia. Eles tiveram uma experiência com uma verdade que para eles era a final, era absoluta para eles, mas não era. Eles entenderam que a morte poria fim à esperança do que aquele homem Jesus falava para eles. Para eles, isso era definitivo, a morte havia colocado fim nisso, mas não era, porque para Deus as coisas são absolutas, e somente em Deus, somente o que vem de Deus, somente o que opera Deus através do seu Espírito Santo, isso sim é verdade absoluta. Morreu a esperança para o mundo, sim, mas para quem crê, não. Então, meus irmãos, eles falavam de algo que era relativo para a vida deles. Era relativo por quê? Porque para Deus não era, mas para eles aquilo ali era realmente o final. Mas o Senhor se colocou no caminho deles. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que é a verdade que nos liberta, a verdade que conforta os nossos corações, a verdade que restaura a nossa alegria, a verdade que nos conduz um caminho de paz, a verdade que faz a esperança nascer e ficar viva. Essa verdade só vem do Senhor Jesus, e essa é a verdade absoluta. E nós observamos, meus irmãos, que quando Jesus ele entra no nosso caminho, como ele entrou no caminho daqueles dois homens, ele entra no nosso caminho para nos mostrar a verdadeira alegria, para nos mostrar a sua salvação. E não só entra no caminho, mas quando ele vem para nossa casa, meus irmãos, ele entra na nossa casa para ele mesmo partir o pão, alimentar a nossa alma. E por que o abrir dos olhos se deu quando ele partiu o pão? Porque o partir do pão com Jesus era diferente de qualquer um partindo o pão. Porque quando ele partiu o pão, foi como ele disse na própria ceia, né? Este pão é o meu corpo, partido por vós. O partir do pão era alimentar pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que se alimentam deste pão, a palavra que sai da boca de Deus, fazem parte do corpo de Cristo.
e os olhos estão abertos, porque há uma ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus se move no corpo para abrir os olhos, para dar a direção e para fazer com que o homem viva o profético de Deus. O homem seja preparado por Deus para o arrebatamento. Portanto, eu finalizo dizendo o seguinte: quando no partir do pão os olhos foram abertos, eles voltaram imediatamente para Jerusalém e para juntos dos outros, porque o corpo está reunido, o corpo está vivendo o momento profético, e o momento profético é um corpo que aguarda a volta do Senhor Jesus. E enquanto ele não volta, enquanto não é chegado esse dia, esse corpo se une para transmitir uma mensagem: Jesus está vivo. Jesus, ele entrou na minha casa, Jesus falou comigo, Jesus tem alimentado a minha vida, Jesus renovou a minha esperança, Jesus venceu a morte por mim e por você. E a igreja tem esse anúncio a fazer, e a igreja que tem este anúncio a fazer, ela está junta, porque é a igreja, corpo de Cristo, e o Espírito Santo está agindo no nosso meio, está abrindo olhos, está renovando o caminho de muitos que se perderam, está tirando a frustração de muitos que não estavam enxergando mais Jesus, mas simplesmente olhando história. O Espírito Santo está abrindo os olhos para que você e eu vejamos o profético, e no profético nós permaneçamos até a vinda do Senhor Jesus, a vinda gloriosa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, bendito Deus, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor veio ao nosso encontro, nos achou e nos restaurou a esperança e a alegria com relação à glória celestial. Recebe, Senhor, este nosso período, fica conosco, abençoa a todos, pois nós oramos em nome de Jesus e também dizemos que o amor de Deus, o Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o poder do Espírito de Deus seja com todos nós e com toda a igreja do Senhor na face da terra hoje e até o tão desejado dia da volta do Senhor Jesus. Amém.